meus pés no chão. Pessoal, então, a semana passada o Conto do Vigário ficou famoso. Um monte de gente veio depois anotar e replicou justamente as dicas para encontrar, não é, o companheiro, a companheira, já que nós estávamos em clima de namorados, né? Parece que foi muito famoso. Mas assim, a gente tem como proposta no Conto do Vigário sempre explicar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Nesse sentido, você não se acanhe, escreva pra gente, telefone e façam as perguntas, porque eu preciso, né, dessas perguntas de vocês, dessas dúvidas, para que eu possa depois, não é, respondê-las aqui no ar. A gente vai conversar hoje algumas coisas assim interessantes, umas perguntas que as pessoas fazem e eu acho que seria legal a gente, não é, verificar como fazer direitinho. Por exemplo, quando o Padre Francisco ou o Padre Daniel, né, chega para a igreja assim, às vezes a pessoa chega e fala assim: Padre, o senhor vai dar a confissão? Aí eu falo assim: não, eu não vou dar a confissão. A gente vai escutar a confissão e eu vou dar a absolvição. Isso é interessante, né? O sacramento da confissão é o padre vai escutar a confissão do penitente e aí vai absolver, né, o pecado confessado. Então, a pergunta assim certinha seria: o senhor vai ouvir a confissão? O senhor está disponível para ouvir a confissão? Quer dizer, ouvir a confissão. E aí o padre vai dar a absolvição. Outra pergunta que o pessoal faz às vezes, essa é da pastoral do dízimo. O pessoal é que me pediu esse help. Eu vim pagar o meu dízimo. Não, também não vem pagar o dízimo. Eu vim entregar o dízimo. O dízimo não é um pagamento. O dízimo é uma oferta. Então eu venho ofertar o dízimo. Quer dizer, eu tiro alguma coisa do meu salário, entrego, né, oferto a Deus, né, para a manutenção do templo, para as coisas e obras da evangelização da igreja e tudo mais. Quer dizer, é uma oferta, eu tiro daquilo. Se é uma oferta, até isso é muito interessante, se é uma oferta, quando eu vou ofertar algum presente para alguém, eu vou ofertar, sei lá, bem embrulhado, bem bonito. Quer dizer, o dízimo não é o resto, por isso que a gente faz aquela oração na missa, não é o que me sobra, é o filé mignon, né? É assim, olha, eu vou separar aquilo que pertence a Deus e vou ofertar a Ele, não é? Então isso é muito importante, né? Não vim pagar o meu dízimo, mas eu vim vim ofertar o meu dízimo. E outra pergunta que o pessoal sempre me faz, principalmente os jovens que agora estão conhecendo um pouco mais sobre a igreja e tal, a pergunta é: qual é a diferença entre frei e padre? Qual é a diferença? Alguém sabe aqui? Quer dizer, alguém deve saber. O Fernando sabe, não sabe? Acho que sei. Ixi, não está muito certo. Padre Francisco sabe? Claro, é. Opa. Mas não vou responder, quem vai responder é você, né? Então tá bom. Olha só, a Milena, por exemplo, que está aqui, é visitante, ela participa de uma comunidade lá em Araruama, estávamos conversando, onde os padres são freis, né? Lá na paróquia São Sebastião, em Araruama. Então, existem pessoas que perguntam com frequência: frei é padre? Qual estudou mais? Quem é mais importante? Quem é melhor? Brincando para fazer pensar e dar um nó na cabeça. Tem frei que é padre e tem frei que não é padre. Tem padre que é frei e tem padre que não é frei. Confundiu, Elaine? Confundiu, não é? Mas a gente vai explicar. Era para isso mesmo, é para dar um nó. Padre e frei são títulos como bacharel, doutor, entre outros. Vamos alinhavar isso aí. Padre vem de pater, que significa pai em latim. É um título para o sacerdote, um homem retirado do povo para servir o sagrado, para santificar, como um bom pai de família. Ao falar em padre, normalmente se pensa em padre que trabalha numa paróquia. Pensa-se numa espécie de pai para a comunidade. Os padres são como pais para a comunidade. De certa forma, como pai, a gente acalenta, acolhe, a gente puxa a orelha, a gente corrige, com o desejo que a comunidade cresça e corresponda à sua vocação cristã, né, no segmento de Jesus. O Evangelho de domingo vai falar sobre isso. Frei, a outra palavra, frei, vem de frater, também em latim, que significa irmão. Não é? Frade é um membro de uma congregação religiosa, de uma ordem religiosa, e são homens que vivem uma mesma regra e mesmo ideal num convento. É o título do religioso, do consagrado.
entre si e perante os outros, os frades se chamam de freis, que é uma abreviação de frade. Então veja bem, sacerdócio, o ser padre, é uma vocação, como o casamento é uma vocação. Ser religioso é outra vocação. Ser franciscano, ser jesuíta, ser salesiano, ser redentorista, dominicano. Mas mais de uma dessas congregações, seus religiosos são chamados de freis, como título interno. Já os beneditinos, que são monges, se intitulam de dom, não é? As duas vocações não se repelem, colaboram. Então existe na vida da igreja 4 vocações, não é? Angulares, assim, principais: a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida consagrada, à vida religiosa e a vocação matrimonial. E existem alguns jovens, alguns rapazes que sentem-se vocacionados à vida sacerdotal e à vida religiosa. Então eles podem ser ordenados padres e serem consagrados de uma comunidade. E assim são chamados de freis também, mesmo sendo padres. Mas existem jovens que não são vocacionados ao sacerdócio, identificaram que não era essa vocação, então apenas se consagraram na vida religiosa, e aí são apenas freis, não é? Há freis, aí vou explicar agora, há freis que, além de se sentirem chamados a serem religiosos, ou seja, membros de uma congregação ou ordem, sentem-se também vocacionados a serem padres. Isso é possível, e são chamados de frei do mesmo jeito. E há freis que não se sentem chamados para serem padres e permanecem freis, ou seja, irmãos leigos, sem receberem o sacramento da ordem. Dentro de um convento podem até ser superiores, assim como vocês conhecem freiras, irmãs no mundo feminino, temos os freis e os irmãos no mundo masculino. Então, um religioso que é ordenado padre tem 2 títulos, padre e frei. O grau de sacerdócio é o mesmo, nem há diferença nos estudos. Todos os padres devem ter cursos de filosofia e teologia como base. Alguns se especializam em alguma matéria, tanto entre os chamados padres diocesanos, como entre os religiosos. E o frei, sendo padre ou não, deve cumprir os mesmos votos: pobreza, obediência e castidade. Enfim, há congregações religiosas só de irmãos e que não utilizam o título de frei ou frade, como é o caso dos irmãos maristas, e existem congregações onde convivem padres e irmãos com votos e sem utilizar o título de frei ou frade, que é o exemplo dos jesuítas, dos salesianos, de nós palutinos. Sabiam que existem jovens, até mesmo no nosso seminário, que não vão ser ordenados padres, vão apenas se consagrar como palutinos, irmãos palutinos, e vão trabalhar. Eles trabalhar na catequese, trabalhar em outras áreas de atuação, com exceção da vida sacerdotal. Nós não temos o costume de chamar de freis a esses irmãos, mas são irmãos nossos, são chamados apenas de irmãos. O título de frei ou frade é, em geral, utilizado pelas ordens mendicantes, como é o caso dos franciscanos, dos carmelitas, dominicanos, agostinianos, mercedários, trinitários e outros. Então, bem, lembre-se, vocação é um chamado que carece de uma resposta, é uma opção, é uma escolha, não é uma obrigação, é uma resposta ao que Deus fala no coração e chama o jovem a ser. O jovem pode ser padre, ele pode ser, o rapaz pode ser padre, ou pode apenas se consagrar a Deus. Esse apenas não é de diminuição, é diferente. É vocação sacerdotal e vocação religiosa. Espero que tenha deixado claro. Às vezes fica um pouco confuso, mas geralmente a gente chama os padres franciscanos de freis, não é? E as congregações como os carmelitas, os dominicanos. E as outras congregações sempre chamamos de padres.
Está claro ou ficou confuso? Acho que deu certo. É diferente. Tá bom? Até o próximo Conto do Vigário.